bem-vindos à coluna social mais completa da cidade. E hoje nós vamos bater um papo com Tito Bassan. Vamos dar dicas para os vestibulandos. Atenção, papai, mamãe, chame seu filho, coloca ele aí do seu lado. Que são ótimas dicas, eles não podem perderem. E falaremos também com o Padre Elísio sobre a Quermesse de Santo Antônio, que começa agora, no dia 8 de junho. Mas já no dia 1º de junho começa a trezena na Igreja Santo Antônio. Agora tem uma coisa também, gente, que eu não poderia deixar de falar para vocês. Na realidade não era para eu estar falando, mas eu não aguento me dar cosquinha. Se eu não falar, eu não durmo, não passo esse feriado bem. O programa Gira Comigo na TV, que é a coluna social mais completa da cidade, a partir do dia 7 de junho tem inovação. Vai ter um bloco específico sobre saúde. E nós vamos ter grandes profissionais participando de um projeto, como se fosse um reality show. Eu sou a pessoa que vocês vão ficar olhando e pesquisando durante todos os dias desse projeto, que vai durar 6 meses. E nós temos como endocrinologista o Dr. Sérgio Nechar Júnior. Temos como a psicóloga a Lisete Horne, a nutricionista Marcela Muller e o personal trainer João, da academia RBV. Vocês vão poder me acompanhar nas consultas, nos exames médicos. E eu não vou falar mais nada aqui, porque eu quero que vocês vão me acompanhando semana por semana. É um projeto de 6 meses de mudança e de muita saúde. Agora eu vou deixar vocês darem uma olhadinha aí, ó, só uma palhinha de leve para ver o que acontece a partir do dia 7. Quer saber o que acontece comigo e agora quer ficar saudável? É fácil. Gira comigo. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. E agora o nosso bate-papo é sobre redação, que é um dos itens que pesa muito nos vestibulares. E para tirar, desvendar os mistérios deste bicho papão, né, que anda por aí na cabeça de quem vai prestar o vestibular, temos aqui o nosso lado especialista, Tito Bassan. Seja bem-vindo, Tito, ao nosso programa. Oi, Alê, né, eu fico muito feliz, né, em poder, de alguma forma, participar, né, e já de antemão saudando aí os telespectadores da TV Marília. Tito, e a redação? Ela é uma vilã ou um bote salva-vidas na vida acadêmica? Olha, são duas situações aí, né? Na verdade é um paradoxo, ou seja, são duas situações opostas, né? A questão como vilã, não sei se seria vilã, mas pelo menos é a prova mais importante do vestibular. Ela tem em todos os vestibulares, seja o Enem, que ela vale 1.000, a prova da FAMEMA, que é feita pela VUNESP, que vale 11, da Unesp vale 28, né? Ou mesmo uma prova reflexiva, como da FUVEST, enfim. Temos vestibulares privados em que a redação, ela é quem decide, é a prova que decide realmente a entrada, né, do aluno, o ingresso. E essa angústia, eu acredito que seja em função do texto dissertativo argumentativo, né? Que é um texto que exige do aluno, primeiro, repertório sobre N assuntos aí, um pouco sobre política, cultura, preconceito, até noções de economia, de antropologia, sociologia, filosofia. Então, primeiramente o repertório, e segundo, a estrutura, né? Aquela coisa da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Então, não é simplesmente escrever sobre um assunto. Então, você precisa ter, primeiramente, repertório,
né? Ter uma boa abordagem, a coletânea auxilia um pouco nisso, né? E dominar algumas técnicas, né? Na introdução, na conclusão e no desenvolvimento. E a questão do ser bode expiatório é porque ela realmente é, por mais que se fale das demais disciplinas, na área de exatas, humanas e biológicas, a redação que está dentro do contexto da área de humanas, né, ela tem um peso, ou ela é 30% da nota, ou ela é 50%, ou ela é 100%. Nós temos cursos aqui em Marília, por exemplo, em que a redação é o que decide realmente. Isso é no Brasil inteiro. E de que depende, então, uma boa preparação para sair uma redação perfeita, com estrutura e tudo mais? Olha, como eu disse, primeiramente a leitura, o repertório, né? E o aluno precisa estar muito atento à coletânea, porque a coletânea, por exemplo, do Enem, normalmente uma proposta unilateral. Hoje quem realiza a prova é a VUNESP. Se for, no caso, o Barro Branco, a Unesp, ou então a FAMEMA, que é a VUNESP que prepara, né? O aluno tem que, normalmente são propostas bilaterais. Em um parágrafo ele tem que apresentar elementos a favor, no terceiro parágrafo ele tem que apresentar elementos contra, e ele precisa assumir um posicionamento. E do Enem, ele tem que fazer uma intervenção completa, né? Mas assim, em resumo, assim, na introdução ele tem que contextualizar o tema e apresentar uma tese. A tese é o posicionamento sobre o assunto. No desenvolvimento ele tem que apresentar o argumento e as justificativas desses argumentos. E na conclusão, se for do Enem, por exemplo, e a VUNESP também aceita esse tipo de conclusão, são as chamadas intervenções, né? Que no Enem, por exemplo, duas intervenções bem montadas, que são possíveis soluções para o problema. E no caso do Enem especificamente, precisam ser soluções assim, possíveis, exequíveis, possíveis de serem executadas, né? E no Enem é aquela velha história, cada intervenção você tem que responder a 4 questões. Quem faz, quem realiza a ação, o que fazer, como fazer e qual o objetivo. Agora, os temas normalmente das redações, os temas chegam a ser surpreendentes. Eu queria saber como que você acerta tanto tema, Tito. Olha, a questão ali é o seguinte, não é questão de acertar, mas quando eu escolho, os temas que eu escolho para trabalhar com os alunos, por isso que chega, por exemplo, o tema da VUNESP no meio do ano, Tito, você acertou, ou então o próprio tema do Enem, ou o próprio tema da FUVEST, é que eu conheço a grande maioria dos vestibulares, eu conheço os vestibulares, o estilo de prova, por exemplo, a FUVEST é um tema mais reflexivo, é um tema mais filosófico. A questão é a seguinte, quando eu escolho um tema, eu parto de uma pesquisa. É aquilo que permeou durante o semestre, são os assuntos que estão mais em evidência, é uma temática social, é uma temática política, né? Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, a greve dos caminhoneiros, né? Pode ser um tema, não digo agora para o meio do ano, para o final do ano. E está dentro da proposta da Unesp. Por exemplo, como seria um tema, né? A greve seria um direito ou um abuso das circunstâncias? Assim, você tem de uma forma mais simples, né? Que seria um tema bilateral e o aluno tem que assumir um posicionamento. Então, assim, eu parto de um repertório, de uma leitura, o que sai nos portais, o que sai em revistas especializadas, aquilo que está em evidência. E lembrando que o aluno, principalmente no gênero dissertativo, argumentativo, ele tem que externar a sua opinião de uma forma racional e equilibrada, né? Então, assim, a questão de acerto de temas é que coincide quando eu escolho para o meu curso, por exemplo, um tema, são as tendências do momento. Por exemplo, este ano, a questão da inteligência artificial está com bastante evidência, a questão da moradia. Por que a moradia? Nós tivemos aquele episódio do edifício em São Paulo, que era uma ocupação urbana, ele desabou, então aquilo levanta essa questão. O desarmamento civil é uma das temáticas de pelo menos uma parte dos candidatos
dos pré-candidatos à presidência, então isso vai oscilar, isso vai fazer parte dos debates dos presidenciáveis. Então, assim, aquilo que está em pauta é que eu tenho trabalhado. E Tito, o que eu acho também muito interessante, você também é muito preocupado com a parte social, né? A escola Tito Bassan está sempre participando de campanhas para ajudar as pessoas menos favorecidas. E sobre aulas, você também faz algum projeto nessa forma? Eu tenho um projeto que é Desvendando a Redação do Enem. É um projeto que já tem pelo menos 5, 6 anos e eu já iniciei este ano, por sinal. São palestras, né, em escolas públicas, principalmente. Em cursinhos particulares, né, em cursinhos sociais, cursinhos comunitários. Né? Porque é uma forma que eu tenho assim de me realizar como pessoa, como ser humano, como cidadão. Né? Então eu tenho feito já esse projeto. Eu tenho atendido aos diretores, coordenadores, eles entram em contato comigo, né? E nós agendamos preferencialmente no período da manhã. Então nós já tivemos escolas aqui em Marília. Essa semana, inclusive, eu iria para Vera Cruz, em duas escolas de Vera Cruz, a Escola Agrícola e o Dirce Beluso, mas em função dessa circunstância que nós estamos vivendo, o acesso ao combustível, o acesso ao transporte um pouco limitado, nós tivemos que adiar esse projeto. Mas é um projeto muito bonito e o que eu tenho percebido é que após essa palestra, que dá em torno de 2 horas, os alunos eles começam a treinar. E o que eu faço? Como eles não têm muitas vezes acesso ao curso, eu monto grupos de WhatsApp e diariamente eu mando alguma dica. É diário isso daí. Então, o que os meus alunos têm acesso nas aulas, etc., eu mando para eles algum vídeo, algum link, alguma noção de introdução, algum tema, alguma imagem. Então, assim, eu estabeleço um elo e a gente acaba, eu sei que é uma coisa virtual, mas a gente estabelece um compromisso ético e até afetivo, né? Porque quando eu vou dar uma palestra em algum lugar, mesmo que não tenha muito a ver com a questão do Enem, os alunos eles acompanham, eles perguntam: professor, vai ter um debate sobre o aborto, eu poderia participar? Vai ter um debate sobre a questão do suicídio, eu poderia participar? Então eu tenho vários grupos no WhatsApp, tá? Feito com alunos de escola pública. E nós já tivemos resultados excelentes. Nós tivemos alunos do ano passado que entraram na USP, na Unesp, foram muito bem na redação do Enem, né? Porque às vezes eu faço algum trabalho que todos os dias, das 10 da noite até as 11h30, eu respondo essas questões, tanto dos meus alunos como os alunos desses grupos, né? Então eles mandam às vezes uma introdução, mandam uma frase, mandam uma citação. Então eu faço esse trabalho. Cansa muito, só que a minha realização pessoal, profissional é muito maior. Você entendeu? É um trabalho, vou ser sincero com você, cansa. Mas assim, eu não consigo viver se não realizar esse trabalho. E o Tito, ele está sempre inovando, né? Agora, em julho, se você acha que o pessoal vai ficar na boa, não vai não, vai estudar bastante, né? Vai. Agora você vai trazer o Cine Titânico, é isso? Explica pra gente como funciona. É o Cine Titânico para vestibular, tanto para alunos nossos, como para alunos que não frequentam a minha escola. Serão 12 filmes, as sessões, elas ocorrerão na escola mesmo, nós vamos fazer uma adaptação à sala de aula. Ela se transformará numa salinha de vídeo, né? numa salinha de cinema. E nós vamos trabalhar 12 filmes, entre eles A Onda, Tempos Modernos, do Chaplin, o filme Zuzu Angel, enfim, são alguns filmes em que, inclusive, nós vamos trabalhar esses filmes. Após os filmes, nós teremos um debate, e quem vai coordenar esse debate, né, além, quer dizer, do meu respaldo, da minha orientação, são ex-alunos que estão terminando letras, estão terminando direito, estão terminando psicologia, estão terminando medicina. Tem um filme sobre a vida da Nise da Silveira, que nós vamos trabalhar também, né, que é uma mulher que é uma médica, que ela é pioneira no campo da psiquiatria no Brasil. Ela criou um método que hoje é uma referência mundial. Então esse é um projeto diferenciado, né? Então, quer dizer, porque o aluno ele precisa de repertório.
esse repertório não é só a literatura, não é só o jornalismo, que são imprescindíveis, mas o repertório cinematográfico também, porque os filmes eles trabalham com valores, com problemáticas sociais, com questões políticas, eles fazem uma abordagem filosófica, uma abordagem sociológica de um tema. Então, os 12 filmes escolhidos têm o intuito de ampliar esse repertório que eles precisam, não só para a redação, né? Mas para sociologia, filosofia, literatura, geografia, a área de humanas principalmente. E Tito, essa geração, a gente sabe que não foi muito acostumada a ler nem escrever, é tudo palavras abreviadas, né? O vício do celular e tudo mais. Agora, a pessoa que, não, vou mudar, vou estudar, dá tempo de pegar firme agora ainda se preparar para o vestibular no final do ano? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, a partir de agora, né? O aluno que focar no Enem, na VUNESP, na FUVEST, ele tem 6 meses pela frente. Nesses 6 meses, o que ele precisa? Por exemplo, posso retomar? Pode. Faça a pergunta de novo, porque eu odeio vício de linguagem. Eu falei, por exemplo, 2 vezes. Tito, a gente sabe que essa geração escreve tudo abreviado por causa do vício, né, do celular, não tem o costume de ler texto, ainda mais se o texto for longo, então. Eles leem o primeiro parágrafo e o último, ou senão só lê a manchete do texto, né? Dá tempo ainda de mudar e se preparar para um bom vestibular até o final do ano? Dá, nós estamos em junho, tá? As férias de julho agora, né? O aluno ele pode focar nas partes específicas, mas principalmente em redação. Eu tive aluno em 6 meses que ele saiu, usando o Enem como critério, de uma situação de 580, 620 para 940, para 960, 980. É possível sim, tá? Agora, uma questão que ele precisa, principalmente aquele que conversa demais no celular, que usa demais, ele precisa diferenciar. Ele pode usar o chamado internetês? Pode, porque para conversar com os amigos, para conversar com a família, para conversar com os pais, né? Porque faz parte do cotidiano. Então, o internetês, dentro do universo virtual, se permite, é claro, uma linguagem jovem, faz parte desse imediatismo que nós temos hoje. Porém, se ele for conversar com um professor, se ele for conversar com um acadêmico, né? Ou se ele for montar uma redação para mandar para um site, ele precisa delimitar aí a uma linguagem culta. Ele precisa saber diferenciar o que é gíria, o que é internetês, que é marcado por uma série de abreviações aí, de uma linguagem culta. Por quê? Porque o vestibular, você pode escrever de uma forma simples, mas corretamente. Então ele precisa saber que existe uma diferença entre a linguagem oralizada, verbalizada e, vamos dizer assim, simplificando, a linguagem cursiva, que é o que ele produz numa redação. Tá? Ele precisa diferenciar essas duas coisas. Nossa, Tito, eu adorei nosso bate-papo. Aqui, gente, apenas algumas dicas do universo enorme que é para você aprender a ter uma boa redação. E para isso é muito simples. Novas turmas agora no Tito Bassan. É só vocês entrarem em contato pelo telefone, pelo endereço que está na tela. Você viu o que ele disse. Ainda dá tempo de vocês se prepararem e prestar uma boa faculdade, sair muito bem no vestibular, não é isso mesmo? Isso. E quando você disse a questão de tempo, você precisa fazer, em média, 1, 2 redações por semana, reserve 1h30, 2 horas, né, para você fazer essa redação, mostre para o seu professor, se for possível, tá? É importante que você tenha este acompanhamento. Então, 1, 2 redações por semana. Se for contar 4, 5 meses, ele vai conseguir produzir 8 por mês, né? 30 redações é mais do que suficiente, tá? Para ele garantir pelo menos um 900 no Enem. E você, papai e mamãe que está assistindo, pega seu filho, pega seu vestibulando aí, passa lá na escola do Tito, toma um café com ele, que ele vai te explicar qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Você quer saber o que acontece na cidade? Quer informação? É simples, gira comigo.
O pronto atendimento da Unimed Marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você. O novo espaço garante agilidade, conforto, tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas. A ala pediátrica funciona 24 horas, oferecendo às crianças uma experiência diferenciada, com carinho em cada detalhe. Pronto atendimento Unimed. Pronto para cuidar de você. Com o mundo em transformação, é necessário que você esteja em constante evolução. E a Unimar tem um leque de opções para o seu aperfeiçoamento profissional. Entre as melhores universidades do país, a Unimar possui infraestrutura diferenciada e corpo docente experiente no mercado de trabalho. Chegou a sua hora de fazer a diferença. Pós-graduação Unimar. Valorize-se! Inscrições unimar.br/pós. Padre Elísio, é um prazer recebê-lo em nosso programa. E agora chegando a famosa festa de Santo Antônio, que é muito conhecida e esperada por todo ano, não é isso mesmo? Com certeza, é uma satisfação estar aqui no Canal 4, na sua presença, na companhia sua, de todos os telespectadores, para falar dessa bonita festa de Santo Antônio, que é a nossa quermesse, que vai acontecer aí nos próximos dias. E Padre Elísio, na realidade a quermesse vai ser nos dias 8, 9 e 10, né, de junho, mas as comemorações, a trezena, né, já começa no dia 1º de junho, isso? Perfeitamente, é uma tradição que existe na igreja, que para Santo Antônio se faz uma trezena, diferente de outros, vamos dizer assim, de outros padroeiros que são novenas. Então nós fazemos uma trezena que são 13 dias, né, 13 noites, bem da verdade, começando no dia 1º, às 7h30 da noite, né, 19h30, e vamos até o dia 13, que é o dia mesmo do padroeiro. E no meio da trezena, né, aí dentro das celebrações para Santo Antônio, realizamos a quermesse, que é uma festa para a comunidade, para a convivência, para a confraternização de todos. E essa quermesse, muito famosa já, ela tem barracas para todos os gostos, né? De salgado, de doces, de bebidas, tem o parque também, né? Com certeza, exato. E atrações também musicais, né? Que sempre todo ano estão presentes. Com certeza, isso é garantido, né? Numa festa como essa de Santo Antônio, dentro de uma quermesse, um atrativo musical ajuda ali um pouco a animar, né, o espírito, a dançar um pouco também, e será garantido pela Tina e o Pequeno, como todos os anos eles fazem para nós generosamente ali a nossa festa. E claro, a comida típica, isso assim, não existe nenhuma iguaria, algo assim sofisticado, é tudo muito simples, mas tudo muito bem feito. E assim, a gosto de todos, né? O cachorro quente, o pastel, né? O amendoim, o bolo de Santo Antônio, que é muito, muito conhecido, né? O quibe, a pizza, os derivados de milho, o frango e as bebidas, né? E claro, o caldo, esse ano a gente vai ter também. E o atrativo ali para a criançada, os brinquedos, a barraquinha da pesca, para o pessoal poder brincar, as crianças principalmente. Então, esses atrativos um pouco para poder ali animar o início das festas juninas. E uma curiosidade, padre, na realidade o Santo Antônio, né, o padre Santo Antônio, ele é conhecido pela bênção dos pães, né? Sim. Mas como que surgiu que ele virou o santo casamenteiro? Como que aconteceu isso? Na verdade, assim, é mais vamos dizer, uma legenda em torno do santo do que um fato, algo que tenha promovido o Santo Antônio como um santo casamenteiro. Então existem muitas legendas em torno dele, de pessoas que fizeram promessas para arrumar um marido, né, um companheiro, uma companheira, e foram atendidos, mas que pelas circunstâncias da vida, o momento certo sempre chega para alguém, né? A pessoa certa sempre chega para alguém. Sempre chega, então verdade. aí atribui a Santo Antônio tudo isso, mas que na verdade o que nós sabemos de Santo Antônio é que foi um homem de extrema humildade, né? E também um homem de uma sabedoria muito grande, que aprendeu do Evangelho de Jesus Cristo, o ensinamento do amor, da misericórdia, e vivendo isso com uma grandeza de alma, né, imensa, pôde assim compartilhar com as pessoas do seu tempo, e assim esse exemplo atravessou os séculos, chegando até nós,
E é para nós, assim, portanto, um modelo de seguimento a Jesus, né? Então olhamos para Santo Antônio, não para dizer assim, olha, esse aqui é o maior de todos, não. Mas para dizer assim, esse homem seguiu a Jesus de perto, a Cristo, o seu evangelho, viveu o amor, a misericórdia, soube traduzir isso em uma religiosidade de vida e assim queremos fazer o mesmo na nossa vida, que o objetivo nosso é seguir sempre ao Senhor. E toda essa arrecadação, esse trabalho da quermesse, ela vai ser revertida a quê? Então, primeiramente, os trabalhos da quermesse são para envolver a comunidade. Isso é o primeiro objetivo, tanto que nós estamos na 16ª edição da quermesse nesses moldes. Mas a festa de Santo Antônio sempre existiu naquela comunidade que já existe há mais de 80 anos. Tá? Então, primeiramente para envolver a comunidade. Depois, a finalidade, olha, arrecadou um pouco mais, serve para quê? Serve para poder nos ajudar nas nossas obras. A matriz de Santo Antônio, assim como com toda a estrutura física que existe ali, são estruturas muito antigas e que exigem constante reparo, constante manutenção. E não é nada barato, nada assim fácil de manter tudo aquilo. Então, para gerenciar tudo aquilo com funcionários, com a manutenção, estamos, por exemplo, com a reforma do salão paroquial, que era um antigo cinema, né, de Marília, o Cine Santo Antônio, e hoje é um salão paroquial, e toda aquela estrutura precisou passar por toda uma adaptação, e isso se tornou bastante custoso. E a gente usa dessa quermesse justamente para nos ajudar primeiramente com isso. Depois a finalidade também da quermesse é ajudar um pouco a instituições que estão vinculadas à igreja ali e também que não estão tão vinculadas. Por exemplo, este ano nós vamos, como todos os anos também a gente faz isso, ajudar o Lar da Criança. Como a gente faz, um pouco desse dinheiro a gente destina ao Lar da Criança. Padre, são muitos voluntários ali, Isso. né? Você tem ideia de quantas pessoas passam nessa festa? Quantos voluntários estão ali trabalhando nos 3 dias? Então, a gente tem mais ou menos um número de 150 a 200 voluntários. Tá? Eu nem chamo de voluntários, para dizer a verdade. Eu falo assim, olha, as pessoas que vêm aqui nessa festa são vocacionados, porque para poder entregar tão generosamente um serviço à comunidade, mais do que um voluntariado, é uma pessoa que é vocacionada àquele serviço realmente. Então eu fico muito agradecido que tanto estas pessoas que vão para ali, tem gente que está trabalhando conosco desde abril para a quermesse. Né? Então, montando, ajudando na montagem. Tem toda uma preparação. Toda uma preparação, organizar toda a documentação, porque para você montar uma quermesse nessa proporção, você precisa também de ter equipamentos de segurança, você precisa ter uma equipe que conheça o mínimo ali de segurança para poder favorecer ali a festa, também estas situações. Porque se acontece um acidente, acontece uma coisa e outra, você tem algumas pessoas que estão preparadas para isso, né? E também assim, extintor de incêndio, tudo isso que precisa dentro de um espaço como aquele, a gente precisa ter tudo isso organizado. Então, pessoas que estão preparadas, pessoas que estão conosco, que nos ajudam muito nesse serviço. Também eu tenho um conselho, que a gente chama de conselho administrativo, que colabora muito conosco nesse período da festa. São leigos, casais, né, que nos ajudam muito a organizar e a montar toda essa festa que é bastante exigente. Nossa, perfeito. E padre, durante essa trezena, vocês têm um dia que tem a procissão. Isso. É o encerramento? O encerramento. O dia 13, que é dia de Santo Antônio, esse ano cai numa quarta-feira, né? Portanto, daqui 2 semanas, amanhã, né, praticamente, daqui 2 semanas, teremos 5 missas ao longo do dia. Né? As missas às 7 da manhã, 10 horas, 12 horas, 4 da tarde e 19h30. Né, 7h30 da noite. Em todas estas missas, as bênçãos dos pães, como você mencionou, né, Santo Antônio, a bênção dos pães que está muito vinculada à caridade que Santo Antônio fazia, né, que Antônio, Fernando Antônio fazia, né, o nome dele é Fernando, e fazia ali as pessoas na época em Lisboa, de onde ele nasceu, e depois em Pádua, que foi a cidade onde ele faleceu. Então, teremos a bênção dos pães ao longo desse dia 13, em todas estas missas, e a procissão às 19h30, que é a última missa mais festiva, com um número maior de fiéis, e assim a gente termina as celebrações a Santo Antônio com uma Santa Missa solene,
com uma procissão com o padroeiro ali em algumas ruas próximas da Igreja Matriz, e depois aquilo que, vamos dizer assim, não o que sobrou da quermesse, mas aquilo que temos ainda a oferecer, a gente vai ter ali pelas barracas, algumas que ficam montadas para oferecer aos fiéis que quiser levar um pedacinho de bolo de Santo Antônio, um cachorro quente ainda que tem, um pastel ainda que se frita, um refrigerante, uma água que tem sempre. Gente, então estão todos vocês convidados para a 16ª Quermesse de Santo Antônio, ó, dias 8, 9 e 10 de junho. Então, as barracas, gente, são maravilhosas, é feito tudo com muito carinho, toda a parte de comida, seja ela doce, salgada, e o atendimento, eu acho que é o diferencial de tudo, é como as pessoas são atendidas ali, porque você vê que é com carinho, é uma coisa que vem de dentro, que vem do coração, é uma harmonia muito grande, é uma festa muito gostosa, e que assim, abre o mês das festas juninas, né? Perfeitamente. Então você já está ali naquele gostinho, você já esperou já 1 ano por esse momento, e a Quermesse de Santo Antônio vai abrir mais uma vez essa data. Normalmente está um friozinho, né? A pessoa toma um vinho quente, toma um quentão, dá para dançar, a rua é fechada. Então eu espero vocês para a gente dar um giro lá na Quermesse de Santo Antônio, porque com certeza é sucesso garantido, como todos os anos. Muito bem. Padre, muito obrigada pela sua presença, pelo nosso bate-papo. E já daqui, dia 1º, já começamos então a trezena. A trezena, e no dia 8, 9 e 10 de junho, esperamos todos vocês para conosco participar da Quermesse de Santo Antônio, na sua 16ª edição. Muito obrigada. De nada. Espero vocês lá, gente. Gira comigo. Muito obrigada a todos pela audiência. Tenham todos um ótimo final de semana prolongado e nos vemos na próxima com o bloco Eu Me Cuido. E você? Continue enviando as suas sugestões pelas minhas redes sociais ou o WhatsApp que está na tela. A todos, uma ótima semana. Finish your